Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 404. Eu sou o Rodrigo Bibi, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. E eu sou o Bruno Mori Porreca e temperamento não é destino. Ó, é sina. Eu sou a Larissa Lima e eu sou uma fleumática com ascendente em Adão. Boa, Lari, boa. Muito bom, gente, estamos aqui com o nosso time de psicólogos do Bibotalk para falarmos sobre temperamentos transformados aí, ó. Tim LaHaye marcando uma geração, e a galera, e os pregadores, e psicólogos cristãos falando de fleumático, colérico, sanguíneo, eu não lembro quais são os todos aí, gente, é melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Na minha adolescência eu devo ter feito esse teste umas 3 vezes, esse teste de temperamentos, porque na igreja, quando você estava envolvido em ministério, você era convocado para participar desses testes, porque além dele dar o teu temperamento, ele dizia qual era o personagem bíblico que você mais se aproximava. Perfeito. E qual eram os padrões dos seus dons e vocação. Olha só que legal. Demais. Bruno, tu abriu agora uma memória aqui, cara, perdida no meu cérebro. Tu abriu... Mano, eu fiz esse teste, eu lembro até a sala, nos fundos da Assembleia de Deus, sede, Avenida Getúlio Vargas, 463, sacanagem, mas esse é o endereço mesmo. E eu lembro da sala onde eu tava fazendo esse teste, o meu, se a minha memória não me engana, colérico fleumático. Não sei o que isso quer dizer, na época fez sentido, e eu não lembro, eu me aproximava de Tiago, eu acho que era alguma coisa assim. Mano, tu já fez esse teste, Lari? Gente, eu sou Moisés na Bíblia. Eu não... chamado, sabe? Que Deus fala, vamos lá, eu vou contigo. E ele fica, não, Senhor, mas eu não consigo. Eu sou essa pessoa. Boa. Tudo bom, gente? Mas o papo tá bom aí. Vamos parar com esse papo, vamos pro recado paroquial, depois a gente continua. Que aí a gente prende a galera aqui pra ouvir o recado paroquial, que é importante ouvir os recados paroquiais. Beleza? Segura aí, Bruno. Eu sei que você ia falar uma coisa legal, segura pra depois os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, ó, você percebeu que o BTcast saiu cedinho na segunda-feira, porque está rolando o Prime Day, sim, uma série de promoções no site da Amazon, com muita coisa boa, com desconto, pra você que é Prime. Galera, é o seguinte, Bibi, eu não sou Prime, eu tô perdido. Ó, tem um link aqui nesse BTcast 404 pra você experimentar o Prime por 30 dias. Galera, se você gostar, permanece. Se não gostar, cancela. Lembre-se de cancelar, tá bom? Porque você vai fazer todo o cadastro normal e tal, só que se você cancelar antes dos 30 dias, não é faturado no seu cartão. E é só R$ 9,90. E olha só, ser Prime tem frete grátis em vários produtos, tem Prime Reading com e-books gratuitos, tem o Amazon Music, tem o Amazon Game lá. Cara, tem uma série de vantagens, fora que tem o Prime Video, que é tão bom quanto a Netflix, em alguns aspectos é até melhor que a Netflix. E tem séries originais também, tem muita coisa boa rolando lá no Prime Video. Galera, é o seguinte, então você pode assinar o Prime Video e experimentar gratuitamente por 30 dias. E aí, experimentando o Prime, você se torna apto para participar desses 2 dias de promoções que está acontecendo no site da Amazon. Gente, 21 e 22 de junho de 2021 está acontecendo o Prime Day. Vai lá comprar o seu Kindle, porque tá com descontão o seu Kindle, vários outros produtos, muita coisa boa. Gente, ó, fica ligado nas redes sociais do Bibotalk, que eu vou estar divulgando algumas coisas bem legais, mas já posso dizer pra você que hoje, no dia 21, tá? 21 de junho de 2021, o Kindle está com promoção e você pode comprar o seu device. Eu vou pedir um negócio pra você, né? Por favor, compre no link do Bibotalk. Tudo que você for comprar na Amazon, nesta promoção agora eu ia chamar de outro nome, não, agora é Prime Day, tá? No Prime Day, que antigamente era Amazon Day, alguma coisa assim. Tudo que você for comprar nesse Prime Day, compra pelo link do Bibotalk. Só reforçando o seguinte, galera, se você já montou o carrinho e não foi pelo link do Bibotalk, não vai nos ajudar. A gente só recebe a comissão se você colocou as coisas no carrinho por meio do nosso link.
link. Bibo, como é que é esse negócio de link de vocês? É só você clicar no banner que está aparecendo aqui na home do Bibotalk, ou digita aí no seu navegador bibotalk.com/Amazon, bibotalk.com/Amazon, e tudo que você comprar por esse link abençoa demais o nosso ministério. Então, com consciência, participe aí do Prime Day e aproveite as promoções, veja se o preço está valendo a pena. Ó, tem muita coisa com vários descontos. Então, e eu digo pra vocês, gente, aproveita, porque esse é o desconto maior que a Amazon dá no Kindle. Então, se você tava pensando em comprar um Kindle, hoje é o dia. O Kindle está em promoção no Prime Day, no dia 21 de junho de 2021, tá bom? 21/6/2021. Olha aí, ó, meio profético, brincadeira, não tem nada de profético. E olha só, aí você tá perguntando assim, poxa, eu tô ouvindo esse podcast só na sexta-feira e tal, que pena. Então, ouvir o BTcast quando ele é lançado tem as suas vantagens, então nos coloque aí como prioridade dos seus podcasts, hein? Beleza, gente? Aproveite com consciência. E se você tá ouvindo esse recado paroquial até aqui, ei, tá rolando uma pesquisa também do Bibotalk, a gente tá sorteando 10 livros pra quem participar dessa pesquisa, demora menos de um minuto pra você participar e com certeza vai nos ajudar pra caramba se você responder essa pesquisa, tá bom? Beijo no coração, simbora aí, vamos descobrir quais são os temperamentos da galera. É nóis, vamos lá. Bruno, antes do recado paroquial, o que você ia começar a falar? Que a gente começou já meio que... Ó, eu quero pedir desculpa, galera, porque parece que a gente já começou dando uma desdenhada numa parada aí que eu sei que muita gente leva a sério. Mas desculpa aí, gente, a gente só tá relembrando aqui. O que você ia falar, Bruno? Não, eu ia comentar da minha nostalgia, que eu lembro que uma das minhas crises até da minha adolescência, né, de crise de identidade e tal, era que algumas vezes eu fazia o teste, eu dava, sei lá, Moisés, e outras eu fazia e dava, sei lá, Tiago, né, mas sempre tava melancólico, cuspido escarrado, assim, sempre deu temperamento melancólico. Cara, mas mano, tu foi gente, foi uma... Cara, é uma parada legal, né? Vocês são psicólogos aí, a memória... Claro, vocês não são neurocientistas, né? Mas o Bruno já estudou muita coisa sobre isso e tal. A memória é uma parada muito louca, né? Porque isso tava em algum lugar da minha cabeça, né, velho? E aí, você parece que vai lá buscar numa gaveta, assim, meu... A gente tem isso, por exemplo, quando sente cheiro de café, né? Eu tenho muita reminiscência de cheiro, por exemplo, de chuva, porque a minha cidade natal, que é Taubaté, no Vale do Paraíba, chovia muito pouco. Então, quando chovia, você sentia mudança no clima, e quando dava chuva muito forte, você sentia o cheiro de terra molhada. Então, até hoje, é um cheiro que me traz muitas lembranças de infância. Se eu sinto esse cheiro, eu lembro de alguma cena da minha infância, por exemplo. Caraca, e aí já sobe o Sandy Júnior, né, velho, na cabeça, né? E essa música é boa, inclusive, era de uma novela da Globo, eu gostava. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre nostalgia do tempo que fizemos testes e por aí vai para descobrir o nosso temperamento, mas a gente está aqui para falarmos sobre temperamentos a partir da psicologia. Então vai ser muito legal, ó, vai ser bacana demais. Afinal, a gente começou aí trazendo Tim LaHaye e os temperamentos transformados, entre outros autores que trabalham a partir dessa questão. Até quero perguntar para os meus amigos de mesa se a gente já não começa tocando nesse ponto aí do colérico, fleumático, se isso ainda é usado pela psicologia, porque até onde eu percebi aqui da pauta, Bruno, a gente não ia tocar tanto nesse tema, ou não sei se isso entraria na definição de temperamento, mas eu acho que já que a gente tá falando desse tema, o que vocês acham de nós já começamos a elucidar um pouco, a partir da psicologia moderna, do que a psicologia tem ensinado, acerca dessa divisão que ficou tão famosa e ganhou tanto terreno entre os evangélicos. O que vocês me dizem? Por mim, pode ser. Vamos, Lari? Vamos sim. Então tá, e aí, gente? É muito como a gente fez a brincadeira aqui, realmente era testes e tal, e isso foi o livro Temperamentos Transformados do Tim LaHaye. Cara, é um best-seller, milhões de cópias vendidas, eu não sei números exatos aqui, mas até hoje é vendido. E, mano, um livro que até hoje é vendido é porque tem gente comprando, tem gente ensinando, tem gente propagando o conteúdo. Mas o que vocês me dizem, galera, sobre essa divisão que se faz aí entre esses temperamentos, esses 4 temperamentos? O que eu vou dizer é que em 5 anos de graduação eu nunca ouvi falar disso. Caraca, começou pesado. Eu também não ouvi falar disso na faculdade, eu ouvi só fora. Então, Lari, você ouviu fora onde? Em cursos de extensão ou ambiente eclesiástico também? Não foi nem na igreja também, foi na internet mesmo, nas internets aí da vida. Eu vi o pessoal falando, aí gente, assim, eu já tinha ouvido falar, assim,
bem superficial. E aí eu fui pesquisar, comprei o livro, eu tenho o livro Temperamentos Transformados, inclusive. Olha aí. Me julguem. Mas comecei a estudar sobre isso. E aí, na época, pareceu fazer sentido pra mim também, né? Mas à medida que eu fui aprofundando o meu conhecimento, eu fui mudando algumas percepções sobre esse assunto. Legal. Tá, gente, mas e aí, da onde veio... Tim LaHaye não inventou isso, né? Tipo, apesar de ele ser um cara muito criativo, escrevendo sobre o arrebatamento da igreja e tal, ele é um cara extremamente criativo, ninguém duvida da criatividade de Tim LaHaye, ele não inventou essa parada aí que dialoga ou flerta ou acha que dialoga com a psicologia. Da onde vem essa ideia dos 4 temperamentos e por aí vai? Olha, ninguém sabe exatamente a fonte original. Algumas pessoas suspeitam que talvez fosse medicina tipo egípcia, babilônica, algo do tipo. Mas ele foi sistematizado pelos pais da medicina, que era Hipócrates, Galeno e posteriormente com Avicena, que daí já começa a entrar na Idade Média. A ideia dos 4 temperamentos, na verdade, a ideia original é de 4 humores, que não é a ideia de humor que a gente tem hoje como humor como emoção. Humores eram fluidos. Eles tinham uma teoria na época, era uma visão bastante aristotélica da biologia e de funcionamento do organismo humano, tá? E eles entendiam que existia uma série de fluidos dentro do organismo que tinham que estar num certo estado de equilíbrio para a pessoa poder ter um funcionamento saudável. E se acontecesse de algum desses fluidos ter uma dosagem excessiva em relação aos outros, isso causava um quadro um pouco mais patológico, um pouco mais doentio e exigiria algum tipo de tratamento. Né? Então, os 4 temperamentos, eles são 4 humores, né? A fleuma, que daí vem o fleumático, o sangue, que daí vem o sanguíneo. Tá, o que é fleumático? Desculpa te interromper, ô porreca. O que é fleuma e fleumático quer dizer o quê? É só concluir, daí eu já explico. Daí tem o bilis amarela, que é o colérico, e bilis negra, que é o melancólico. E que quando tem um excesso dessas, daí surge um tipo de funcionamento de pessoa, um jeitão de ser, por assim dizer. Então, o fleumático é aquele que ele é mais... A Larissa pode falar melhor, já que se identifica. É o mais calmão, ele é mais tranquilo, ele é mais zen, né? O sanguíneo é o super agitado, super... É o Pedro. É o Pedro, tanto que é geralmente o cara que eles colocam como Pedro, né? Fleumático, acho que era Abraão que o pessoal colocava, não lembro. João também, se não me engano. Não, o João é melancólico, né? Acho que é melancólico, não lembro direito. Eu também não. Gente, se a gente estiver errando aqui, desculpa, mas realmente, who cares? O colérico é mais agressivo, mais teimoso, mais autoritário, que daí eles colocavam Paulo. E tinha o melancólico, que é o pra baixo, super depressivo, é o cara, super emocionado. Daí eles colocavam Jeremias, ou Moisés. Jeremias total. Esse tipo de pessoa, né? E isso foi muito comum, por exemplo, na visão da medicina grega antiga. Tanto que eles, por exemplo, eles associavam cada temperamento com um dos elementos. Um era do fogo, o outro era da água, tipo Avatar, assim. Caraca! O outro é... E eles tinham com certos tipos de alimento, ou certos tipos de cor. Por exemplo, o sanguíneo é a cor vermelha. Daí o melancólico, se não me engano, era cor preta, ou os cores de tom mais escuros. Então, por exemplo, porque da onde que vem mais ou menos essa associação? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa muito agitada, muito sanguínea, ela fica vermelha. Daí que eles faziam alguns tipos de associação. Então, por exemplo, uma pessoa melancólica, se ela quiser se tratar da melancolia, ela vai comer coisa vermelha pra ver se anima e baixa o nível da bilis negra. Agora, uma pessoa sanguínea, pelo contrário, ela vai comer coisa mais escura pra tentar baixar o nível do sangue e equilibrar os fluidos no organismo. Caraca, mano. Menos chocolate, né, galera? Fica a dica aí, porque chocolate dá mais energia. Caramba, velho, olha só. Tu vendo? Então tem um respaldo na história, por assim dizer, de uma medicina antiga. Até tem. Foi muito... Quando eu digo respaldo, não quer dizer que viu, porque eles faziam assim, a gente pode fazer. Não é respaldo nesse sentido de que não, podemos fazer porque os antigos faziam. No sentido que tem um lastro histórico, tipo, foi de lá que começou com isso e tal, e alguns resolveram permanecer com esse conceito antigo sem atualizar com o que a psicologia tem avançado nos estudos e no entendimento do ser humano e tal. É nesse sentido que eu quis dizer. Sim, ele é muito atrelado à metafísica, à visão de cosmos, à visão de natureza que eles tinham da época, que não é a visão que a gente tem hoje, né?
Isso era a visão cósmica da Grécia Antiga. Na Idade Média, isso foi incorporado porque teve aquela certa aproximação entre as filosofias gregas e o cristianismo, né, na cristandade. Então isso fazia parte do... alquimia, alguns teólogos da época medieval estudavam alquimia, porque eles entendiam que era estudar os elementos naturais, não tinha química como ciência, por exemplo, tem hoje, né? E engraçado porque, assim, na Idade Média, eles tinham essa teoria humoral também, e o principal método de tratamento da época era sanguessuga. Eita! Se você fosse muito sanguíneo, a gente ia encher você de sanguessuga pra sugar o teu sangue, ou então ia colocar em outros lugares, se você fosse melancólico, pra sugar a sua bilis negra. Eita, credo. Eu vou fazer isso com os estressados ao meu redor, jogar um sanguessuga em cada um. Eita, dá uma sugada na energia, né? Caraca, velho, olha só. Então o que acontece é que essa galera que reproduz hoje um pouco esse conteúdo, de alguma forma se ancora em conhecimentos bem antigos e não atualizados, por assim dizer. Porque eu me assustei um pouco com a declaração de vocês, de que vocês fizeram cursos de acho que a Lari tá se formando agora, enfim, provavelmente não vai ver agora na reta final, né, Lari? Sim, me forma esse semestre. Pois é. Então, assim, imagine, são faculdades diferentes, né, porque ambos moram em estados diferentes, então não é nem questão... E eu acho até que vocês, não sei se vocês participam da mesma escola de teologia, de pensamento, né, de linha psicológica, enfim, não sei como é que se fala isso, mas, cara, é um pouco assustador vocês me dizerem que a psicologia moderna, ou seja, a área da ciência que se ocupa em entender um pouco o ser humano e tal, essa coisa, não sei se eu fiz uma definição correta de psicologia, mas tudo bem, não fala sobre isso. E aí, então, eu acho que antes da gente fazer uma crítica a esse pensamento antigo, por assim dizer, como a psicologia moderna tem definido, então, temperamento ou temperamentos. Por que eu pergunto isso? Porque quando eu converso com alguém que lê o Tim LaHaye ou que faz esses cursos tem o Enneagrama também, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque é mais ou menos também ancorado nessa ideia. Ou eu tô viajando? Mais ou menos. Tem alguns que estão mais na moda. Tem o Enneagrama e tem o MBTI, que é o 16 personalidades, 16 personalities, que eu vejo muita gente fazendo e tal. O Enneagrama eu conheço pouco, mas eu acho que ele dá uma espiritualizada a mais do que os 4 temperamentos, digamos assim. É um pouco pior, né, então? Eita, Lari, agora explica isso aí, porque tem a galera, isso aí tu tá ofendendo uma turma e tal. Não, pior que eu não tenho intimidade com o Enneagrama. Eu posso falar de temperamento e do 16 personalidades, mas o Enneagrama eu realmente tenho uma distância, assim, eu não me aproximei disso. Então não vamos falar, porque a galera do Enneagrama, estão criticando porque não conhecem. Eu conheço um pouco. Bruno conhece, ele pode falar com propriedade. Fala aí, Bruno. A maior parte é que assim, a psicologia é uma ciência nova, né? Então o Bibo até falou, nossa, vocês não estudaram em 5 anos. Isso não tem nem nos manuais de psicologia. Você comprar um manual, Introdução à Psicologia na livraria, se tiver menção aos 4 temperamentos, ou Enneagrama, ou MBTI, ou 16 personalidades, vai ser uma notinha de rodapé. É uma coisa assim, tipo, fato histórico. Saquei. Né? Não tem isso. As pesquisas sobre personalidade ou sobre temperamento, elas são mais recentes. Sobre personalidade, sempre teve um movimento de querer entender e caracterizar os seres humanos. A gente tem essa característica, né, de classificar quem é mais animado, quem é mais agitado, quem é mais calmo, quem é mais tímido. Teve, por exemplo, a tipologia de Jung dos tipos psicológicos, introvertido e extrovertido, né? O Jung fez uma classificação desse tipo, o Freud tinha a sua própria. Mas sistematizar psicologicamente, com pesquisas, com dados, a coisa vem mais recente, né? Veio mais ou menos um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que começou a surgir os primeiros testes de inteligência e tal, porque principalmente nos Estados Unidos, eles queriam ter parâmetros para a convocação de soldados para ir para a guerra. Então eles queriam ter o perfil certo das pessoas nos lugares certos, né? Para administração, para logística, para combate. Daí começaram a ter um grande avanço nas pesquisas de psicologia. Olha aí. Por outro lado, sempre surgiram essas vias meio alternativas que tentaram dar uma certa sistematizada, mas não estavam na via principal de pesquisas e de ciência, né? Então, por exemplo, que é o caso dos 4 temperamentos, né? Ou do próprio MBTI. Entendi. Eu quero fazer uma ressalva na fala do Bruno. Não sei nem se é uma ressalva, mas eu vou adicionar uma coisa. E é assim, o fato da gente não ter estudado essa teoria dos 4 humores especificamente na faculdade, não significa que a psicologia nunca esteve preocupada com temperamentos ou com a formação da personalidade. Boa. Né? Justamente porque o que a gente entende como temperamento hoje na psicologia, e isso eu vi no curso, eu não vi especificamente colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Isso eu não vi. Mas
mas eu vi falando sobre uma certa base de temperamentos que dava início para a formação da personalidade. Isso eu vi, eu estudei e eu li, e até hoje eu ainda leio sobre isso. Então, não é uma coisa que a psicologia ignorou. O que eu tô falando, assim, que a apologia nem cita, é justamente essa teoria do Hipócrates, do Galeno, que era fundamentada em outras coisas, né? Que hoje a gente já sabe que não faz muito sentido. Mas eu acho que, assim, apesar de não fazer sentido essa teoria deles, foi uma observação do comportamento humano. Então, isso foi, de fato, uma análise do comportamento humano. Talvez não tenha muito respaldo, porque eles não tinham os estudos que nós temos hoje, claro, não tinham os recursos que nós temos hoje, mas foi uma observação. Eu acho que eles tentaram perceber como as pessoas são diferentes e tiveram um certo sucesso nisso. Perceberam que são pessoas diferentes, que as pessoas não são todas iguais. Boa. Mas, ao mesmo tempo, a explicação que eles deram para isso, né, não foi científica, não foi suficiente. E hoje a gente tem explicações melhores, né? A gente tem respaldo científico para um outro tipo de temperamento, por exemplo. Ô, Lari, na verdade, foi científico pro momento deles, quem sabe, né? Sim, exatamente. Legal, muito bom. Quer um outro exemplo disso? A frenologia. Acho que a Larissa já deve ter visto esse. Acho que no século XIX, século XVIII, XIX, era muito comum eles tentarem fazer avaliações da personalidade de uma pessoa pelo formato da cabeça. Sim, até psicopata, assassino, coisa arada, né? A cabeça do psicopata, a cabeça do esquizoide, a cabeça do psicótico. Eles faziam esses tipos de exame e tal. E foi, digamos assim, era a ciência da época. Tinha Instituto de Frenologia, Academia Vocacional de Frenologia, que eles avaliavam a cabeça pra dizer qual era a profissão que você era mais recomendado. Caraca. Foi a ciência da época, hoje é totalmente desacreditado. Agora, existe sim, isso que até aproveitando já o gancho pra gente dar continuidade, o que as pesquisas mostram sobre temperamento? Que existe sim uma certa base neurobiológica na formação da personalidade das pessoas. Você não nasce uma folha em branco, você nasce sim com certas predisposições e tendências. Qualquer pessoa que tenha criança pequena em casa, filhinho pequenininho, e tenha mais de um filho, sabe que tem diferença, né? Você sabe que você tem uma criancinha que é super agitada, que ela demora pra acalmar, ela demora pra dormir, você tem que preparar mais o terreno pra ela, até aquela criança que é super zen, super calma, tem que acordar ela pra dar de mamar, né? Então, essas diferenças existem. Sim. Acho que esse é um ponto que ninguém discorda. As pessoas são diferentes, mais calmas, mais agitadas e por aí vai. Acho que independente de alguma patologia, né? Então, assim, as pessoas são diferentes. E eu acho que aí a gente realmente entra pra responder. E a Larissa fez essa ponte, essa observação que é bem legal. Então, como que a psicologia lida com... Como é que a psicologia nomeia essas diferenças? Como é que a psicologia trabalha a questão de temperamento? Então, existe essa categoria, temperamento. Uns são mais temperamentais que os outros, como o pessoal costuma dizer, né? Mas e aí, o que é temperamento, então, a partir do ponto de vista da psicologia? Só queria fazer uma observação aqui. Virou agora o quê? Tu tá agora timoneira de navio? Que tá... Porque eu acho incrível como o Bruno, ele fala as coisas, assim, as mesmas coisas que eu iria falar, com as mesmas palavras que eu iria falar. Eu estou começando a questionar se psicólogo realmente lê bem. Porque é exatamente do mesmo jeito. Eu tô impressionada. Esse negócio da criança. Tudo. Mas enfim, continuando. Não, isso é sinal que vocês estão em sintonia e isso é bom, então, isso é legal. Você trabalha com criança também, né? Sim, eu trabalho com criança. Então a gente é o parâmetro, eu trabalho há 10 anos com criança, daí é o parâmetro que tem. Sobre o temperamento, tá? O que tem-se de conclusivo um pouco mais hoje, né? São padrões neurobiológicos inatos, então são tendências que você tem, só que não é uma coisa tão bem fixa, tipo melancólico, fleumático, é uma coisa assim, pessoa que grau maior de ansiedade ou menor de ansiedade, tolerância maior à frustração ou intolerância à frustração, maior responsividade ao ambiente ou menor responsividade ao ambiente. É uma coisa mais delimitada, assim. Só que quando você tem uma criança pequena que tem essas características, você entrar numa creche e ver, roubar a ideia da Larissa de novo, ela quer ver? Você entrar numa creche e você vê aquele monte de criancinha pequenininha, você vai ver que tem aquele que é mais dominante, tem aquele que é mais retraído, tem aquele que é super afetivo, tem aquele que tá no meio da galera, tem aquele que fica
mais no canto. Tem aquele que se você botar ele pra apresentar na frente de todo mundo, ele adora. Tem aquele que se você botar ele na frente de todo mundo, ele se fecha que nem uma ostra. Assim, Bem isso. né? Uhum. Então, são essas diferenças inatas que são o que a psicologia considera como temperamento. São essas predisposições. E por isso que eu falo que isso não é destino. Porque são características que você pode ir desenvolvendo ao longo da vida. Timidez, por exemplo. Existe uma certa base neurobiológica para timidez. Tem gente que se intimida. Eu era uma criança, por exemplo, que se intimidava muito de estar na frente de público. Mas ao tempo foi aprendendo a dar aula, foi aprendendo a palestrar, tive que apresentar muito trabalho na faculdade. Você aprende a perder timidez. Eu tremei que nem vara verde. Hoje eu consigo falar, né? Falar mais fácil. Então essas características inatas, elas são, digamos assim, elas são o solo onde você vai construir a casa da sua personalidade. Ou seja, é a escola da vida, como nos ensinou o desenho da Pixar Soul. A gente usa muito a Pixar aqui nos nossos podcasts de psicologia. E a escola da vida mostra isso, né? Que a determinada alma vai pra ficar mais narigudinho e tal, ou seja, mais boçalzinho. Os mais alegres vão pro outro, entram em outra casinha. É perfeito, cara. Acho que a escola da vida matou a charada aí. E aí, Lário, o que você gostaria de fazer? Qual a observação que você gostaria de fazer, já que você está muito observativa hoje? É porque eu sou fleumática, né, gente? Não me julguem. Mas... Agora, mais um parênteses inútil aqui. O meu era colérico fleumático. De onde vem esse fleumático? Não tem como. Como é que tu é colérico fleumático? Vocês são opostos. Será que eu sou esquisito, esquizofrênico? São os testes aí que tá tudo errado. O colérico é o oposto do fleumático, o melancólico é o oposto do sanguíneo. Então você pode ter colérico sanguíneo, que normalmente é o que acontece, ou melancólico fleumático, né? Mas agora, colérico fleumático não rola. Os dois são opostos, tipo fogo e água. Assim, não rola. Sim, olha lá, então enfim, eu devo ter respondido muito errado os testes, né? O que é uma possibilidade também. Ô, gente, já que tá nesse parênteses aqui, a melancolia é uma parada que a psicologia trabalha ainda hoje ou não? Também já é um conceito mais antigo, que hoje em dia já se dá outro nome e as pesquisas evoluíram e tal. Ela virou depressão. Ah, claro, sim. Ela foi, digamos assim, a melancolia tem os tratados antigos, medievais, sobre melancolia e tal, mas hoje a forma como ela é classificada é como quadro depressivo maior. Entendi. Que é a depressão, que é o que a gente conhece. Naquele livro A Depressão de Spurgeon, ele fala muito da depressão com o nome de melancolia, né? Não o autor, mas as citações dele de Spurgeon. Spurgeon tá sempre chamando a depressão de melancolia. Sim. Aí naquela época realmente era a palavra que eles tinham, né, pra descrever. Muito bom, muito bom. Por exemplo, antigamente tinha psicose maníaco-depressiva. Hoje a gente virou transtorno bipolar. Bipolar. Olha aí. Mudou, é a mesma coisa, mas mudou o nome. Boa. Lari, e aí, o seu complemento às questões de temperamento na psicologia moderna? Uma coisa que o Bruno não falou e que eu vou poder falar é do nível afetivo do temperamento. Porque, por exemplo, olha, eu sou chegada à terapia do esquema. Ela é uma terapia que ela olha mais para a questão do desenvolvimento, né, da criança e tal, e ela tem muito essa questão do temperamento, num sentido que não é esse aí do Hipócrates e do Galeno. Mas essa teoria, ela fala muito que pode existir, por exemplo, duas crianças com níveis diferentes de necessidades emocionais. Então, você pode ter uma criança que precisa mais desse afeto, desse cuidado, e você pode ter outra que, na verdade, precisa de mais limites. Então, são coisas opostas. E se a mesma coisa acontecer com essas duas crianças, elas vão reagir de forma diferente, com base nesse temperamento delas. Nessa, como é que eu posso dizer, predisposição afetiva, não sei qual seria a palavra ideal, mas é esse componente mesmo que é genético, que é biológico, que a gente já percebe em bebês mesmo, tem bebês que são mais grudentos assim com a mãe, tem outros que já são mais independentes, né? Então a gente percebe isso também. E isso também diz muito sobre como o desenvolvimento da personalidade vai se dar. Então, o temperamento hoje, principalmente nessa teoria que eu gosto de estudar, que é a terapia do esquema, e que ela tem respaldo científico, é justamente
essa base mesmo. É uma base biológica e a personalidade, ela vai ser construída em cima disso, né? De acordo com as vivências, com o contexto, com o ambiente. Então, o temperamento, ele não vai determinar quem você vai ser. Ele é só uma base ali, mas a personalidade ainda tá por ser construída. Ele não é a mesma coisa que personalidade. Entendi. Pois é, aí seria a minha próxima pergunta pra vocês. Definir temperamento e personalidade. Porque na fala da Lari, eu entendi o temperamento como uma semente da personalidade. Sim. Entendi certo? O que acontece é assim, você nasce com essas predisposições, mas as experiências de vida direcionam. Um exemplo que o pessoal usa muito é o do rio. O temperamento é como se fosse o leito do rio. Ele pode ser mais pedregoso, pode ser mais lodoso, pode ser todo cheio de curvas, pode ser reto, pode ser fundo, pode ser raso, mas a experiência de vida vai ser a água que vai correr ali. E essa experiência de vida pode ser uma água caudalosa, uma água calma, uma água suja, uma água violenta, pode ser todo tipo de água. E ela vai modificar, o leito direciona a experiência, mas que nem o exemplo que a Lari falou, de necessidades afetivas, né? As experiências que você vai tendo, quando batem com os seus diferentes necessidades, ela vai direcionando como você vai interpretar isso. Ao mesmo tempo, as experiências vão dando uma moldada no leito do rio, vão dando uma moldada no seu temperamento. Então, por exemplo, eu dei o meu exemplo pessoal da minha timidez. Eu aprendi a falar em público. Agora, um exemplo que é bem famoso também. Crianças que têm uma tendência de ser mais dominante ou mais agressiva. É aquela criança que tá todo mundo brincando ali no parquinho, daí vem alguém, pega o brinquedo da mão dele, ele vai dar uma porrada. Uhum. Tem outras crianças que se você tira o brinquedo da mão dela, ela chora. Tem outras que emburra. Tem outras que não fazem nada. Tem outras que vai chamar a professora. Agora tem aquela que vai dar uma porrada, aquele que é mais dominante, ele peita os outros e tal. Isso em si não é ruim. É uma pessoa que vai se impor mais, é uma pessoa que vai ter um espírito maior de liderança conforme for crescendo. Porém, se uma pessoa nesse contexto é criada, por exemplo, um conjunto de experiências que direciona ela, que dá norte, ela vai desenvolver isso de um jeito. Se ela é criada num outro contexto, onde isso é reforçado, onde ela é tratada com agressividade, isso pode evoluir para um comportamento complicado. Mesma coisa, uma criança tímida, que ela é criada num contexto onde as pessoas têm paciência de respeitar o momento dela, ao mesmo tempo ela é valorizada nas iniciativas que ela faz, ela vai aprendendo a superar a timidez. Agora, uma criança tímida que é sempre deixada reclusa, nunca é exposta a nada, ou que é o oposto, você joga ela nos negócios lá que, tipo, ela não dá conta, ela vai se retrair, vai ficar mais fechada ainda. Então, essas experiências, junto com o temperamento, que vão moldando você. Quando você chegar lá no final, a soma de tudo isso é o que a gente chamaria de personalidade. Uau, muito bom. Lari, sua observação? Sempre tem, né, a minha observação. Eu não sei se já é hora de falar disso, mas eu acho que é aí mesmo que mora o problema da teoria do temperamento, da gente se apegar ao temperamento como um rótulo que vai ficar ali para sempre, que define a pessoa por completo, e que, por exemplo, não, mas minha criança é colérica, então ela sempre vai ser colérica e é o jeito dela, entendeu? Uhum. E é aí que mora o problema de rotular e justificar, né, dar desculpa para as ações, não só criança, porque adulto também faz muito isso, né, a síndrome de Adão, mas de realmente sair dessa responsabilidade com seus próprios comportamentos e jogar isso em cima do seu temperamento, ou até em cima da sua personalidade, que isso também acontece. O Bruno deu o exemplo dele, eu vou dar o meu também, que quando eu cheguei na minha igreja, a Manaim, eu sou muito introvertida, mas eu era muito mais. E eu sempre colocava a culpa de eu não conseguir socializar na minha personalidade. Então, eu não consigo falar com as pessoas, me abrir com as pessoas, porque eu sou introvertida e é o meu jeito. Só que aí depois eu fui aprendendo, né? Fui levando tapa da Bíblia e fui percebendo que eu não podia ser assim, que eu precisava de socializar com meus irmãos. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Hoje eu sou a universal. Mas eu entendi que aquilo ali não me definia. Que, embora fosse desconfortável no começo, né? Hoje eu amo estar com meus irmãos, eu amo o momento da comunhão. Assim, mudei realmente completamente. Mas foi difícil, foi muito esforço, foi muito desconforto, porque eu estava indo realmente contra a minha tendência natural. E é aí que vem essa questão de você não se acomodar naquilo que você conhece sobre você, né? Porque muitas pessoas vão fazer esses testes de enneagrama, de 16 personalidades, de temperamento, para justificar os
comportamentos e para permanecer ali. Vai virar um horóscopo. Isso. Sendo que, na verdade, a nossa intenção em buscar autoconhecimento deve ser justamente para que a gente possa melhorar algo em nós, né? Não para que a gente estanque ali e permaneça ali para sempre do jeito que a gente é. Porque ninguém vai aguentar a gente do jeito que a gente é, né? Uhum. A julgar pelo título do livro do Tim LaHaye, do qual estou falando sem conhecimento de causa, porque nunca li e provavelmente nunca lerei, mas pelo título do livro, dá a entender que há uma possibilidade de mudança, né? Afinal, o título é Temperamentos Transformados. Sim. Então, talvez por mais que use uma nomenclatura ultrapassada, acho que ele também não tem essa ideia de estático, né? De uma teologia Gabriela, como eu cantei no início do episódio. Não, eu sou assim e vou permanecer assim. Então, há uma possibilidade de transformar o meu temperamento, ou ser transformado, já que somos cristãos. Uma das coisas que eu gostei no livro, eu confessando aqui meus pecados. Não, brincadeira. Mas eu gostei muito que ele não deixa você confortável, assim, com o seu temperamento. Ele realmente chama você pra responsabilidade e pra mudar. Não é um livro que vai fazer você conhecer seu temperamento pra você justificar seus comportamentos com o temperamento. Na verdade, é o contrário. Ele vai mostrar o lado bom e o lado ruim de cada temperamento. E isso dá um norte pra pessoa saber onde que ela precisa melhorar, né? E aquilo que ela já tem de bom, que ela pode usar para servir na igreja, por exemplo. Então, eu acho que é um livro, de certa forma, útil, mas a gente tem que fazer um bom uso dele. Caraca, isso foi um plot twist no episódio, hein? O pessoal começou nos odiando, porque a gente falando com desprezo, ou assim, tirando uma palhinha, e aí, a redenção do episódio. Olha aí. Eu acho assim, todo mundo quer se autoconhecer. A gente quer saber quem a gente é, né? Quando eu era adolescente, qualquer testezinho que aparecesse eu fazia. Minha maior curiosidade na graduação eram os cursos, eram as disciplinas de teste psicométrico, avaliação projetiva e tal. Eu tinha maior vontade de aprender essas coisas. Uhum. O que não dá é você se conhecer. Outra coisa é você saber lidar com você mesmo. Eu acho que se você quer entender seu temperamento, é você entender, digamos, certos padrões automáticos que você tem. Se você percebe que as coisas que te deixam mais ansioso, as coisas que te deixam triste, você perceber as suas reações ao ambiente, você perceber quais são os sentimentos que surgem em você em determinadas situações, ou quando você tá ansioso, que pensamento que vem na tua cabeça, você conseguir perceber como você funciona, te dá muito mais liberdade para você conseguir administrar isso, né? Para não ser dominado por isso, não ser dominado pela raiva que você sente, ou ser dominado por um sentimento, para você tomar as decisões de uma maneira mais acertada e não no impulso, né? Então esse autoconhecimento, eu acho que é uma coisa válida, isso a gente tem que buscar mesmo, né? Até no serviço ao reino de Deus. Uhum. Mas o que a gente não pode é, digamos assim, eu percebi que eu sou assim e vou morrer assim, não tem o que fazer. Não é esse o objetivo. Você se conhece para você conseguir lidar com você mesmo. Sim, pois nesses livros como o Temperamento Transformado, né, que a gente já deixou claro aqui, apesar de usar uma linguagem antiga e ultrapassada, tem a sua utilidade, e tem livros também de enneagramas, aí até tem um famoso que eu já vi gente famosa assim, indicando e tal. Por mais que talvez eles não utilizem a linguagem adequada, ou tem aqueles 16 aí que vocês falaram, no fundo talvez eles parecem prestar um bom serviço, ou não, porque de alguma forma... Eu não acho. Como é que é? Eu não acho, a Larissa pode discordar de mim. Tá, mas vamos lá então, Bruno, por que você discorda de posturas como essa, de livros que de alguma forma tentam fazer as pessoas se conhecer e tal, pra entender a sua personalidade? Eu acho que assim, existe uma questão de... A busca pelo autoconhecimento é uma coisa boa. Eu acho que a iniciativa é válida, mas eu acho que a gente pode contar hoje com recursos melhores. Quando você usa 4 temperamentos, ou o próprio 16 personalities, ou enneagrama, coisa do tipo, você muitas vezes está usando recursos que não é o recurso validado, que não é o recurso oficial, que não são os recursos reconhecidos. Digamos assim, como você tem não é a metáfora perfeita, você quer fazer um tratamento médico e você opta por uma via muito alternativa, não oficial.
real, sabe? Eu acho que a iniciativa de querer se autoconhecer é boa, mas a gente poderia usar recursos melhores, e eu vejo que o pessoal, eu concordo com a Larissa, o Tim LaHaye não é um cara fixista que ele vai dizer que você tem que se apegar ao seu temperamento, mas não é a forma como o pessoal lê, não é a forma como é apresentado naqueles testes, por exemplo. Não é a forma, por exemplo, que as linguagens do amor, que é outro, o coqueluche no meio evangélico, são apresentadas. O pessoal pega aquilo e se apropria daquilo de um jeito. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação, então eu não preciso exercitar mais nenhuma. Né? E não é isso. Isso não é nem a proposta do próprio cara que escreveu as linguagens do amor, não é a proposta do cara que trabalha com os temperamentos. Então, eu acho que, como sempre tem esse risco, eu acho que a gente poderia propor recursos melhores, sabe? Saquei, entendi. Recursos melhores. É porque talvez seja uma saída, às vezes, fácil. A pessoa lê ali só o livro, que até pode dar uma base interessante, mas a pessoa também não procura uma coisa mais especializada, por assim dizer. Se eu entendi a tua fala. Deixa eu dar um exemplo. Eu já vi casos assim, casal que tinha muito conflito, daí eles leram, por exemplo, um manual sobre a linguagem do amor. E isso ajudou no casamento deles. Mas ajudou como? Porque eles começaram a se perceber. E isso é uma coisa muito comum de casamento. Você entra em piloto automático. E ele começou a perceber qual era a forma como ele se sentia mais amado e começou a perceber como ela se sentia mais amada. E ela fez o mesmo. Então, o que acho que ajudou é eles conseguirem perceber a si mesmos e ao outro. Agora, eu já vi casos de casamento onde os dois compraram essa ideia de uma tal forma que assim, a gente não pode mais ficar casado, a gente vai divorciar porque a minha linguagem do amor não bate com a dele. Entendi. Aí é pesado mesmo, né? Agora nós vamos discordar pela primeira vez. Isso aí sim, hein? Vamos lá. O próprio Bruno falou isso, mas eu não sei se ele percebeu, mas ele disse que o livro das linguagens do amor ajudou o casal. Então ajudou. Foi um recurso, de certa forma, útil, né? Mesmo que não tenha sido talvez o ideal, mas ajudou de alguma forma. E eu acredito que esses livros, por exemplo, são coisas que são procuradas por pessoas que nunca chegariam a uma terapia, por exemplo, entendeu? Porque nem todo mundo tem essa abertura para procurar um psicólogo para se conhecer, por exemplo. Então eu acho que esses livros, Temperamentos Transformados, as 4 a 5, nem sei, linguagens do amor, mas eu acho que eles têm uma certa utilidade e vou sair em defesa também do 16 personalidades, porque ele tem uma certa base em algumas teorias da psicologia. Ele não é um teste validado pela psicologia, mas ele tem uma base em algumas teorias psicológicas, né, de tipologia e tal. Ele tem muita base na teoria do Jung, por exemplo, e quando eu fiz o teste do Jung, que é validado pela psicologia na faculdade, coincidiu completamente com o meu 16 personalidades. Então eu observo que todos esses testes que eu faço, eles dão basicamente a mesma coisa, o mesmo resultado, mas com palavras diferentes. Então, de certa forma, eu acho que essa observação da personalidade, do temperamento, ela não é ruim. Eu acho que o problema é realmente o que as pessoas fazem disso, o que elas transformam disso, que aí é que mora o problema, né? Porque o ser humano pega tudo e corrompe, e transforma em algo ruim. Mas eu acho que em si, essas coisas não são necessariamente ruins, mas acho que a gente tem que ter cautela e equilíbrio, justamente por causa dessa questão da responsabilidade. Mas eu vou confessar pra vocês que eu amo os memes do MBTI, do 16 personalidades. Eu sou ISTJ. Essa é a minha sigla. Mas eu gosto. Assim, eu já vi pessoas também que fazem mau uso dessas coisas, mas eu acho que o problema não é das coisas em si. Eu acho que o problema é realmente a falta de equilíbrio das pessoas em lidar com esses testes, com essas teorias. Olha aí. Não, eu entendo a tua colocação. A única coisa que às vezes me parece é que se eu mudar a sigla do MBTI ou dos 4 temperamentos, colocar Libra, Sagitário, Capricórnio, tem gente que vai fazer a mesma coisa. Tem gente que de uma certa maneira vai ser útil, entende? Mas eu entendo a tua questão. Eita. Esse negócio de signo aí, velho, eu tenho uma amiga
amiga que, a vida dela é guiada pelo signo, velho. E ela sabe também. ascendente. E um dia eu fui fazer aquela piada com ela, Bibo, qual é o teu signo? Eu sou de dinossauro. Seu idiota, dinossauro não existe. O signo também não. Mano. Ela ficou brava e tal, porque fecha. Ele sempre responde a mesma coisa. Não, você tem que saber o ascendente, a posição do Sol, a posição da Lua, a posição de Vênus. Mas é muito diferente, sabe? Porque, assim, o MBTI, por exemplo, o 16 personalidades, ele é um teste muito grande, é um teste de internet, mas eu acho que ele é o teste de internet mais completinho que a gente tem, o gratuito. Você já viu a origem dele? Já vi. Que na verdade ele foi criado por uma mãe e por uma filha, né? Elas estudaram Jung por conta e criaram um teste por conta, né? Sim. Então, digamos assim, foi uma iniciativa interessante, né? Elas criaram o teste lá e tal, se aprofundaram. Eu conheço muitos junguianos que não gostam do MBTI, tá? Sim. Eles falam que é uma deturpação da teoria junguiana, inclusive o próprio Jung, mais pro final da vida, ele não curtia muito a própria teoria dele dos tipos psicológicos, né? Ele dizia que tinha que ser uma jornada mais individual, você poderia se conhecer, mas você tinha que ter uma jornada mais individual, mas é interessante. Eu falo por mim, eu tenho uma experiência bem complicada com todos esses testes, porque toda vez que eu vou lá e faço só de sacanagem, nunca dá certo. Por isso. Não vinga, não encaixa. Eu fiz o MBTI, o QATI, FP, e não dá certo, não encaixa com as coisas da minha vida, um conflita com o outro. Então, assim, eu posso ser uma coisa meio fora da curva também, que não encaixa nesses testes, tá? Eu acho que o problema é você. Você é mais íntegra e coerente que eu, é possível. Mas eu realmente não encaixo. A primeira vez que eu fiz o MBTI, eu tinha 19 anos. Não, 20 anos. Estava na faculdade. Primeiro ano do semestre de faculdade. Fiz o MBTI, fiz o QATI, que era um teste de personalidade também dependente de Jung. E depois eu fiz o FP. Cada um deu um resultado. Conflitaram totalmente entre si. Caramba, você é um caso a ser estudado, Bruno. Vamos aí fazer... Eu acho que é muito esquisito. Inclusive, muito esquisito deveria ser estudado. O Bruno aí pra ver o que tá acontecendo. Tu é esquisito igual eu, de certo, Bruno. Não tem que ter 16 anos pra fazer o Sixin, brincadeira. Eu tava com essa piada guardando aqui. Não, mas realmente não é recomendado, né? Que adolescentes façam testes de personalidade. Foi uma brincadeira, mas foi um gancho bom aí. Porque a personalidade ainda tá se desenvolvendo, né? Então, não tem muito como você bater. Opa, pera aí. Essa informação é importante. Inclusive, uma vez eu tava vendo uma palestra de uma neuropedagoga. Nada a ver, nem sei se existe neuropedagoga. Existe? Existe. Que legal, porque é massa. Esse nome é massa. Eu até acharia legal se eu não fosse teólogo. Eu queria ser um neuropedagogo, porque é um nome massa. Existe também a psicopedagoga. Não sei se você tá falando disso. Eu acho que era uma psicopedagoga, é verdade. Eu acho que era uma psicopedagoga. Isso aí mesmo. Neuropedagoga é legal também. Mas enfim, ela tava explicando justamente isso. A compreensão que a gente tem que ter com os adolescentes. E muitas vezes os pais e até mesmo professores não entendem que eles estão em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, galera, que eu acho que é muito importante. Até quando se desenvolve a personalidade e tal, ou o temperamento, enfim. Como é que se dá esse processo e tal? Por exemplo, tem gente com 50 anos que parece que não amadureceu ainda, acontece, mas isso é outro problema, eu sei. Mas fala um pouquinho desse desenvolvimento aí, porque a gente fez a piada e eu acho que abriu um gancho legal aí. E vamos de neuropsicologia, Bruno. Não, eu falo por mim, assim, né? Faz muito tempo que eu não leio psicanálise pra falar de estágios do desenvolvimento psicossexual, mas em termos de neurodesenvolvimento, a formação final, por exemplo, do seu cérebro, do seu sistema nervoso, é aos 25 anos. Então, até os 25 anos, seu cérebro tá se formando. Depois disso, ele tá consolidado. A personalidade, ela se forma até por volta dessa época. Porém, personalidade é uma coisa fluida. Ela não é gender fluid, tá, né? Sim. Mas assim, ela tem esses tipos de alteração. Quando você casa, você tem algumas alterações de sua personalidade. Alteração não é necessariamente ruim. Você começa a conviver demais com outra pessoa, você pega traços de personalidade dela. Você tem filho, você incorpora, você desenvolve certas habilidades. Você muda de emprego, você muda certos traços em você também. Você passa por uma experiência traumática, você muda. Vai ser mais difícil, né? Um exemplo que eu sempre costumo dar. Se eu pegar um prego, uma agulha, e espetar no meu dedo, vai doer, mas não é tanto, não vai afetar a estrutura do meu corpo. Mas se eu pegar um embrião e espetar ali, afeta todo o desenvolvimento posterior dele. Então, as experiências, quando elas são muito intensas, muito cedo, às vezes elas podem ter um impacto muito decisivo em como a pessoa vai se desenvolver. À medida que ela tá mais velha, a personalidade já tá mais formada. Boa. Então, o impacto vai ser menor, mas não quer dizer que não mude
mude, não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver essa própria personalidade. Inclusive, tem trabalhos na psicologia positiva, que não tem nada a ver com pensamento positivo, tá? É uma abordagem teórica da psicologia. É habilidades sociais, a própria terapia do esquema, que trabalham no desenvolvimento de traços de personalidade diferentes, de competências, de traços de caráter, até desenvolvimento de virtude. Muito bom. Gente, e aí? A gente passou, acho que pelas questões básicas aqui da pauta que vocês dois montaram. Ou seja, o temperamento pode mudar, beleza. Posso aprender a controlar... E aí, posso aprender a controlar o meu temperamento? Peraí, o temperamento não pode mudar, não. Ah, pá! Eu acho que muito claro. Temperamento não pode mudar. Olha aí, então peraí, acho que eu tenho que voltar o episódio todo aqui, que eu tava entendendo que ele pode mudar. E aí? Agora fiquei confuso, gente. Eu perdi tanto assim nessa minha saidinha que eu dei ali? Não. Não. É porque assim, o temperamento, ele é realmente essa base, né, que é mais genética, ela é mais biológica. Então o temperamento, ele tá ali independente do que você faça com ele está ali. Mas aí, à medida que a sua personalidade vai se desenvolvendo de acordo com o seu contexto, com a sua criação, o seu ambiente, as suas vivências, aí vai aparando, né, as arestas da sua personalidade, você vai percebendo quais são suas tendências e vai aprendendo a lutar contra elas. E ao mesmo tempo você vai percebendo ao que você é mais disposto, que é bom, e vai melhorando isso, né? Você vai aprimorando isso. Mas o temperamento, ele é o mesmo. Mas é justamente isso. Ele não determina muita coisa. Ele não diz tanto assim sobre a pessoa. Ele diz mais sobre essa disposição para o mundo, assim, se uma pessoa é mais voltada para o mundo exterior ou se ela é mais para dentro. É mais um tipo de energia, não no sentido místico, mas no sentido de realmente responsividade, né? Que é essa palavra que o Bruno usou. Eu não sei se deu para entender agora. Deu, não, acho que ficou melhor na minha cabeça. Fala, Bruno. É tipo tendência para engordar. Algumas pessoas têm mais acentuada, outras têm menos. Então, algumas pessoas, ela vai olhar para o hambúrguer e ela vai engordar. Tem outras que vai comer um monte e não engorda da mesma forma. Então, as disposições do temperamento são da mesma coisa. Agora, isso não necessariamente determina que você vai ser obeso ou que você vai ser muito magro. É mais ou menos nesse sentido. Saquei. Boa. Gente, onde entra a conversão aí? O Espírito Santo. Já que estamos na vibe do Tim LaHaye aqui. Sacanagem. Tava esperando esse momento. Olha aí. Ó, 1 hora. Eu nem vou encerrar agora, porque então a gente chegou na cereja do bolo. Vai lá, Lari. Esse momento é teu. Não, vou deixar o Bruno começar. Vai, Bruno. Por que eu tenho pra depois que ficar fazendo observação? Aí as feministas vão ouvir esse episódio. Porque botaram uma mulher no episódio só pra ela ficar fazendo observação do que um homem falou. E, pelo amor de Deus, me livra dessas mulheres, Lari. Vai lá, fale que depois o Bruno faz uma observação. E, Bruno, sem man interrupting e man explaining e seja lá que essas coisas aí. Sacanagem. Brincadeiras à parte, Lari. Vai lá, Lari, vai lá. Pois então tá. Vou falar. Isso é uma coisa que o Tim LaHaye, eu não sei nem se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele também fala no livro Temperamentos Transformados, né? Justamente que quando o Espírito Santo ele entra na vida do cristão, ele muda completamente. Ele muda a personalidade dele, ele muda também as disposições. Mas é um sentido muito assim, realmente a gente estava falando de tendências naturais, e é no sentido de lutar contra aquelas tendências naturais pecaminosas, porque cada temperamento, cada personalidade também carrega seus próprios pecados, né? Suas próprias lutas. Por exemplo, se a gente for falar de uma pessoa que é mais estressável, ela é mais irritável, ela provavelmente vai ter que lutar muito contra a ira, né? E uma pessoa que é mais passiva, por exemplo, ela pode ter que lutar contra o temor dos homens. Então, cada tipo de personalidade, de temperamento, tem suas próprias tendências naturais pecaminosas. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso não é tão óbvio. Não dá pra gente rotular e dizer quais são. Boa. Mas a gente percebe que as pessoas lutam com coisas diferentes de acordo com a personalidade delas. E isso é uma coisa muito de ir contra a minha tendência natural, né? E é aí que entra o Espírito Santo, de capacitar para dar graça pra gente conseguir lutar contra as nossas tendências naturais pecaminosas. E não, que é o contrário do que muitas pessoas fazem, e não justificar nossos pecados por causa da nossa personalidade ou do nosso temperamento. Boa. E aí, Bruno, alguma observação? Os papéis se inverteram agora. Não, eu concordo plenamente. Eu gosto muito da ideia de ter um livro do Albert Wolter chamado A Criação Restaurada.
foi um livro muito importante para mim. Essa ideia de que em Cristo o cosmos é restaurado, é restabelecido. O N.T. Wright trabalha um pouco isso também, Bavinck trabalha um tanto isso. Então eu concordo com a Larissa, tem que a conversão, o Espírito Santo no nosso coração, ele realmente nos dá o discernimento dessas tendências e dessas lutas. E isso é fato. Tem gente que tem uma luta gritante com dinheiro. Tem gente que são pecados sexuais específicos. Tem outras que é com orgulho, né? Tem gente que é com a gula, né? Não fuma, mas não pode ver uma Coca-Cola e uma pizza, né? Agora, eu acho que uma coisa que acontece também, ao mesmo tempo que o Espírito nos revela os pontos que a gente é mais sensível pra gente cuidar, ele também nos ajuda a desenvolver a personalidade que Deus nos criou pra ter, sabe? Então, desenvolver coragem, desenvolver empatia, desenvolver solidariedade, desenvolver compaixão. O Deus criou cada um de nós como uma personalidade única, né? Como a nossa personalidade, que é essa soma das nossas experiências com o nosso temperamento, ela é muito única. E a conversão não só nos ajuda a lidar com nossas fraquezas, mas a desenvolver o potencial de ser aquela pessoa única que Deus nos criou para ser e que glorifica a Deus da forma única como nós somos. Então eu acho que isso nos ajuda. Por isso que eu acho que a busca do autoconhecimento também é válida. Ela é válida porque ela te mostra como você glorifica a Deus com as características que você tem. Boa. Eu acho lindo isso, é porque é a mesma coisa que o Bruno tá falando, mas eu acho muito lindo pensar em como Deus fez as pessoas de forma diferente, em como Deus nos deu essas disposições, esses temperamentos, e até a formação da personalidade, porque ele estava lá o tempo todo, mas tudo isso é muito diferente entre nós, falando aqui num contexto cristão específico, e isso é essencial para a igreja, para o serviço na igreja local, porque algumas pessoas vão ir para uma certa área porque se identificam mais e outras vão para outra. E é aquela coisa do corpo de Cristo, né? Cada membro faz a sua função e a gente vai se alinhando e a gente vai se equilibrando. E a minha personalidade é diferente da minha irmã e a gente pode entrar em conflito porque é muito diferente, mas a gente vai ter que aprender a lidar uma com a outra. Então eu gosto muito de pensar em como Deus fez isso, querendo fazer isso, não foi um acidente. Nós não somos diferentes porque foi um acidente. Nós realmente somos diferentes porque cada um tem uma função. Cada um é mais disposto a fazer um certo tipo de coisa, principalmente falando aqui no serviço para o reino de Deus. E isso é lindo, porque Deus usa essas nossas habilidades, essas qualidades que vêm com a nossa personalidade ou o nosso temperamento, e Ele usa isso para a glória dele. É isso mesmo que o Bruno falou. E Ele faz com que tudo isso redunde, né, na glória dele. Então eu acho isso maravilhoso. É muito legal perceber como nós somos diferentes e ao mesmo tempo como a gente consegue ser unido em Cristo, né? Porque o que nos une é isso, não é a personalidade ou os nossos gostos pessoais. Boa, é o estar em Cristo, né? O estar em Cristo independe da minha personalidade. Afinal, todos nós estamos em Cristo. Pô, maravilhoso isso. E Cristo em nós, na verdade, esse é o equilíbrio, né? Cristo está em nós. Então, o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em ti. Nada a ver, não sei de onde eu tirei isso. Amém. Amém. Gente, caminhando pro final desse episódio aqui, Lari, no Off Topic você disse que tinha um livro pra indicar pra galera aí. Qual é o livro que a galera pode ler pra dar uma ampliada nessa discussão? Temperamentos Transformados. Não, tô brincando. Não, na verdade é o seguinte, a galera já vai atrás desse livro porque a sensação após esse episódio é que ele não é tão ruim que ele tem invalidade. Eu fiquei com essa sensação depois de gravar com vocês aqui. Já tô mandando um WhatsApp pra Editora Vida pra... Olha aí, mas é verdade. Esse livro ele pode ser muito útil. Eu gostei muito, ele foi muito bom pra mim pessoalmente, sabe? E eu até empresto para os amigos e digo, lê esse livro aqui. Olha aí. Eu gosto dele. Eu acho que ele é útil, mas a gente tem que ter cuidado com essas nomenclaturas aí que são muito antigas, né? Mas eu também indico que quem é interessado nessa questão de formação da personalidade, de temperamento, procure estudar sobre a terapia do esquema, que é justamente essa teoria que eu estou mais envolvida agora. E existem livros, tem um livro que eu estou aqui olhando para ele, é o Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. Ele fala muito de como essa disposição, esse temperamento, ele vai influenciar na criação da personalidade. Claro que é um livro mais voltado para a psicologia, né? Ele é da arte média. Mas procurem aí, no Google, terapia do esquema, temperamento, que vai aparecer artigos, vai aparecer livros. E aí, acho que é interessante, porque é uma terapia muito nova
é uma coisa realmente nova e por isso que a gente não ouve falar muito. Mas eu acho que hoje é o que faz o melhor uso dessa teoria de temperamento, porque ela faz um uso científico. Muito bom. E eu indico o ego transformado, serve pra qualquer personalidade. Serve. O ego transformado é sempre sensacional, né? Tim Keller tem que ler tudo dele. É, isso aí. Mas eu quis citar um que tava dentro aqui do nosso tema, porque isso aí vale pra você que é colérico, fleumático, sanguíneo, desocupado, vale pra qualquer um, velho. Ó, ego transformado, se você nunca leu, é um livretinho e é demais. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um podcast na Casa da Bibotalk. Sempre bom recebê-los, sempre bom ouvi-los. Obrigado, Bruno, pela tua presença aqui. Opa, eu que agradeço, é sempre um prazer. É nóis. Lari, tamo together. Foi muito bom, gente. Eu queria aqui mandar um salve pro meu amigo Cacau, que deveria estar aqui e não está, mas ele iria falar dos temperamentos, né? Ele tem que ser citado. A gente tem que honrar ele, a piada dele. Mas... Cara, pois é, me expliquem essa piada porque eu não entendi. Isso tem a ver com o nome do nosso grupo ali no WhatsApp, gente? É isso? Você já viu o jeito que o Jacan fala? Ele fala... Ele fala tempero, ele chama tempero. Aí, temperamentos, entendeu? Nossa, eu não sei nem quem é o Joaquim, gente, que vocês estão falando aqui. Jacan. Quem que é esse? Pesadelo na cozinha, pelo amor de Deus. Meu, gente, olha, foi... Tinha o Masterchef. Ele é um chefe de cozinha francês, ele mora no Brasil e ele era um dos jurados do Masterchef. Ele tem um programa chamado Pesadelo na Cozinha. Assista no YouTube que você morre de rir, de ver ele dando piti quando ele visita uns restaurantes assim. Nossa. E ele fala com sotaque muito forte. Acho que eu sei quem que é. Então, ele vira muito meme. Tem muito meme dele. Não, eu sei que ele já teve nesses podcasts aí de Flow, Inteligência Limitada, acho que é ele sim. E por isso então o temperamentos. Gente, deixa eu dizer pra vocês, eu tava procurando o nosso grupo e, né, com o meu WhatsApp, tem 50 conversas diárias aqui. E eu botava temperamento e não vinha. Eu falei, caramba, velho, eu tenho certeza que que alguém mudou o nome do grupo, tá ligado? Mano, aí uma hora eu acho que eu botei Bruno Porreca. Aí apareceu, acho que no conversa nossa, aí eu olhei ali, temperamento. Falei, olha o que é a pressa. Porque o Cacau falava desse Jaquim aqui, mano, eu falei, deve ser algum pensador, que o Cacau e vocês são inteligentes e citam uns caras que eu nunca ouvi na vida, né? Não, é um cara do Masterchef. Não, é pra acabar mesmo, né? Foi muito bom. O Bibo, o Jacan é aquele do você é vergonha da profissão. É desse meme. Você é vergonha da profissão. Você não lembra desse meme, dessa cena? Não, cara. Quando eu falo em Masterchef, eu lembro a mulher que trabalhou na Globo, que eu acho que ela apresenta essa parada. Eu lembro de um pastor que eu chorei vendo o testemunho dele no Masterchef, que é um trecho que rodou na internet. E eu lembro de um cara que é tatuado, que também é... Sim, que é um dos chefes. Que faz hambúrguer, sei lá, não lembro. Mano, e o Sidney Costa, que é um pastor amigo meu que foi no Masterchef e foi bonito também. Que até perdeu uma prova porque foi generoso com uma mulher lá. Ou, sei lá. Eu não assisto, gente. Eu não gosto... Eu gosto de comer. Mas, mano, se eu vou num fundi em que eu tenho que assar a carne, já me dá preguiça. Não. Me traz pronto aqui. Eu só quero molhar no queijo e comer. Eu sou assim, gente. O meu ápice na cozinha é fazer panqueca agora pro meu filho de manhã cedo. Banana, aveia... ovo, bate e joga o melzinho e tá tudo certo. É o que eu sei fazer. E omelete aprendi a fazer porque é muito parecido. Só. E já me dá uma canseira. Meu Deus, eu não curto cozinha. Enfim, por isso que eu não entendi a piada. Gente, é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.